Saudações, amados de Cristo. Estou aqui fazendo uma reflexão um pouco sobre a história da igreja com o cristianismo desse exato momento. E quando nós fazemos ali um paralelo bem comparativo, nós percebemos que o cristianismo moderno está vivendo os mesmos desvios que a igreja viveu em toda a sua história. É interessante que após o início do quarto século, quando a igreja ela ganhou notoriedade e ela teve a liberdade de anunciar o reino sem precisar estar escondidas, sem enfrentar as perseguições dos imperadores, desde aquele momento, Constantino e depois, posteriormente, os outros imperadores, o que nós vimos foi uma igreja que, para defender a chamada fé, ela usa dos mesmos recursos que o império usava para calá-la. Os próprios bispos, que tornaram-se amigos de Constantino, pediram que Constantino usasse a força para impedir que o arianismo crescesse. Naquele momento era a doutrina herege, a doutrina que estava fora da ortodoxia cristã. E é interessante que hoje nós estamos vivendo a mesma coisa. Quando alguém está inserido no meio cristão, que ele diverge daquela visão, ele é taxado como caído, ele é taxado como endemoniado, ele é taxado com os termos mais pejorativos possíveis, denegrido. Mesmo, às vezes, a pessoa sai, como aconteceu comigo, sai de uma instituição, sai de uma seita, e ele deixa lá, às vezes, irmãos, pai e mãe, e mesmo assim aquele grupo lá começa a denegrir aquele que saiu, mesmo se o que saiu em paz, saiu sem contendas e foi servir a Cristo em outro lugar, provocando uma discórdia, provocando a morte moral, pelo menos é o desejo, né? É a mesma tática da igreja medieval, é a mesma tática de todos os tempos, é a mesma tática das seitas, é a mesma tática dos grupos terroristas radicais, é a mesma tática dos partidos políticos radicais. Uma vergonha. Uma vergonha. Eu vou dizer a verdade, sem nenhum medo de estar aqui ferindo a doutrina, ferindo meu relacionamento com Cristo. O cristianismo atual está uma vergonha. É triste como quando nós vemos pessoas que nós amamos ainda tão inseridas nesse sistema corrupto, corrompido e que corrompe. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos faça ver o Evangelho como ele é, na sua simplicidade, que possamos entender que precisamos tirar essas máscaras do Evangelho, porque no decorrer de toda a história da igreja, mesmo tendo essa corrupção generalizada, sempre houve fiéis. Os que destacam são os que se levantaram contra, e alguns foram mortos como hereges, mas mesmo no meio daqueles que ficaram, muitos não concordavam com isso e viveram a fé no meio daquilo tudo ali, como ainda hoje tem. Tem pessoas de Deus em todos os lugares, muitos sofrendo, outros tomando coragem e abandonando essas ideologias malignas que prendem a pessoa, mas contudo, é Deus que opera tudo em todos. O Senhor nos chamou para a liberdade em Cristo. Não liberdade para dar ocasião à carne, como Paulo falou aos Gálatas, mas liberdade para servir sem o jugo, porque Cristo tira o nosso jugo. A religião vem e coloca outro, às vezes mais pesado. Que Deus tenha misericórdia e nos dê sabedoria para vivermos a liberdade em Cristo Jesus.